mensagem. Foi. Agora foi. Então vamos lá, turma. A gente vai fazer isso rapidinho aqui, essa demonstração do Orbit e a solução de tecnologia das novidades que está tendo aí, para a gente entender como é que a gente trabalha em conjunto os próximos passos. Fechou? Obrigado pelo tempo aí de todos. Manda ver. Legal, Pedro. Primeiro conceito importante da gente entender aqui, até antes da gente colocar o software na tela, é que ele foi desenvolvido todo para um conceito que eu confesso que a gente não ouviu isso em nenhum outro lugar. Não sei se foi a gente que criou o conceito. Se eu tivesse os créditos de quem foi, eu daria aqui, mas não sei se é novidade ou não. Mas a gente tem usado um termo que é o SaaS, mas o SaaS ao contrário, em vez do Software as a Service, o Service as a Software. O que a gente quer dizer com isso, né? O software não nasceu com um fim em si próprio, e sim como um meio de entrega do serviço consultivo, do serviço de consultoria. Então, ele faz parte de um serviço. Ele nos ajuda a entregar esse serviço, justamente para atingir o objetivo dado pelo Igor aqui na introdução, que é garantir a continuidade do serviço para a gente, alongar o tempo do cliente conosco, né? Fazer com que o cliente sinta valor em manter o serviço de consultoria, tá? Então, uma coisa nasce muito interligada à outra, tá? Queria trazer esse conceito antes para ficar mais claro algumas coisas que a gente vai mostrar durante a apresentação. Acho que já entrou na tela aí para vocês. Essa talvez seja a tela mais simples e, ao mesmo tempo, que mais representa a personalidade que a gente quer dar para o Templum Orbit, né? A ideia é que as empresas não precisem se adequar a um software, e sim o software vista a empresa. Tá? O que vocês estão vendo aqui é literalmente a realidade da Templum. A gente aqui tem por cultura, quando faz qualquer demonstração, abrir a cozinha, mostrar a porta de casa, né, mostrar como estão as coisas. Talvez a gente encontre um copo sujo aqui na cozinha, não tem problema, a gente lava o copo na hora aqui junto com vocês mesmo, sintam-se em casa. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês são rigorosamente os nossos departamentos, tá? Puxa, Christian, mas eu tenho uma empresa aqui que não tem um departamento de gente cultura, ela chama de RH, não tem problema, a gente vai personalizar isso aqui como ela quiser. Puxa, Cristian, eu estou falando de uma indústria, tem toda a parte de estoque, produção, que eu não estou vendo aqui. Não tem nenhum problema. A gente edita isso fácil assim, ó. Eu posso selecionar novos departamentos a partir de uma lista, como eu posso criar, adicionar novos departamentos a essa lista. Então, ele é bem flexível, a gente desenhou dessa forma, porque a gente entendeu que, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho no desenvolvimento, é muito mais fácil das empresas aderirem quando elas realmente se reconhecem dentro da solução, quando elas dizem, olha, puxa, o que eu estou vendo aqui é realmente a minha empresa, eu não estou vendo um software genérico, um software generalista, né? E aí, quando a gente olha aqui para dentro dos departamentos, o que a gente tem de principais elementos aqui, pessoal? Primeiro, a gente tem aqui dentro, abrir aqui o departamento de consultoria dentro da Tempo, tá? Só como um exemplo. Mas primeiro a gente tem aqui uma área de gestão de documentos, né? Onde nós podemos aqui anexar ao software a toda a documentação importante para aquele departamento. Então, aqui dentro a gente tem as IPs, instruções de trabalho, tem templates de e-mail, tem procedimento operacional, tem fluxograma de jornada de cliente. E eu vou abrir aqui, por exemplo, o procedimento operacional, tá? Com um clique a gente consegue expandir isso e eu tenho toda a documentação. Então, no nosso caso aqui da consultoria, tá? Essa é a descrição do nosso procedimento, como eu falei para vocês, estou mostrando a vida prática aqui, né? Essa descrição, naturalmente, ela poderia ser outra. E a gente tem aqui basicamente 6 fases: embarque do novo cliente, adoção, atendimento, monitoramento, atualizações e renovação. E aqui eu vou detalhando cada uma dessas etapas, né? Uma coisa super importante de trazer para vocês é que ele foi todo desenhado com o conceito de mobile first. Então, para empresas que têm colaboradores que trabalham na rua, ou até mesmo que trabalham em casa, trabalham alocado em clientes, eles conseguem acessar essa documentação na palma da mão, no seu smartphone, tá? Puxa, que aplicação prática tem isso? A Daniela, que, por exemplo, é a nossa head de consultoria aqui, quando ela tem um colaborador novo, para ela é muito fácil. Olha, está aqui teu login e senha, a documentação que você precisa estudar para entender o processo,
está toda disponível para você, tá? E como é que ela gerencia essa disponibilidade, né? Dentro de cada documento, vou abrir um outro aqui, por exemplo. Dentro de cada documento, ela consegue editar aqui quem são as pessoas que podem ver esse documento. Então, quando a gente vai falando de temas mais sensíveis, de temas mais delicados, que envolvem, por exemplo, relações societárias, assim por diante, a gente pode determinar exatamente quem são as pessoas do time que vão acessar esse documento em específico, tá? Aqui, como não se trata de um documento confidencial, todas as pessoas estão acessando o documento, tá? Também é possível, na criação de um documento, determinar uma data de validade para esse documento. E o dono aliás, as pessoas cadastradas como aprovadores de documentos serão notificadas sempre que o documento estiver próximo à data de validade. Então, se eu tenho, por exemplo, uma licença que vai vencer e eu quero gerenciar essa licença aqui, eu consigo fazer isso através desse prazo de validade. Se eu tenho, por exemplo, um comitê formatado dentro do conselho que tem um prazo de validade de um documento X, Y ou Z, a gente consegue gerenciar esse prazo de validade por aqui, tá? Muito bem, o que mais que a gente tem dentro dessa visão de departamento, né? A Daniela aqui, que é a nossa head de consultoria, consegue gerenciar os seus colaboradores. Então, ela tem aqui todo o time dela de colaboradores e, além do time dela de colaboradores, ela pode gerenciar pessoas de outros departamentos que ela permite acessar o departamento dela, permite ter acesso ao departamento de consultoria, tá? Então, eu estou aqui, por exemplo, apareço como uma das pessoas que acessam o departamento da Daniela, tá? Então, isso traz aqui a possibilidade da gente ter uma visão somente departamental, assim como cruzar a visão entre os departamentos com pessoas de outros departamentos participando aqui do departamento de consultoria, tá? Eu vou abrir aqui, por exemplo, um colaborador, porque é por aqui que a gente faz a gestão de permissões dos colaboradores, tá? Então, abrir aqui a Camila. E na Camila, eu consigo verificar ó, qual é o departamento dela e quais departamentos ela acessa, tá? Ela tem hoje 8 acessos aqui, ela é uma profissional que está ascendendo ao cargo de liderança agora na estrutura da empresa, então ela já tem acesso a todos os departamentos da empresa, tá? Além disso, a Camila é uma profissional que pode adicionar novos colaboradores, ela não tem permissão para aprovar documentos, tá? Só a Daniela Albuquerque aprova documentos na empresa inteira, isso é uma definição nossa. Ela não acessa chamados, o que que são os chamados, tá? Aliás, desculpe, ela acessa chamados, perdão. E o que que são os chamados? É a ferramenta de comunicação entre o consultor e a empresa. Então, em todos os projetos em que nós atuamos como consultores, é possível que o cliente defina quem são as pessoas do time dele que vão acessar os chamados do nosso consultor, tá? Isso para a gente organizar e não ter 10, 15, 20 pessoas acessando o mesmo chamado do consultor, tá? Tentando trazer para a realidade prática da Wigo, imagina que o cliente da Wigo vai ter a gestão de permissões de quem vai falar diretamente com vocês através do chamado, tá? Ela pode publicar comunicados, eu já vou mostrar para vocês a ferramenta que a gente tem de publicação de comunicados aqui. Ela pode editar objetivos e metas e ela pode acessar dashboard, tá? A gestão disso é super simples, tá? Basta que ela mude o flag aqui e ela aprova quem pode fazer o quê. Quem tem a possibilidade de fazer essa edição de perfil? Todas as pessoas que têm perfil de líder dentro da empresa, né? Por isso que eu estou conseguindo acessar isso. Se eu estivesse acessando com um login que não fosse de líder, eu sequer conseguiria chegar nessa tela aqui, tá? Muito bem. Gestão de colaboradores. Passamos o que mais que a gente tem aqui nessa tela. Agora a gente entra em dois elementos que são, como eu gosto de chamar aqui, multidimensionais. A gente consegue ver aqui dentro do departamento, mas consegue ver por outros pontos de vista também, tá? O primeiro deles são os resultados chaves, ou como muitas empresas chamam aí, as metas estratégicas, né? Aqui a gente usou o conceito de OKR, né? Então, por isso a gente está chamando de resultado-chave, tá? Aqui estão os KRs especificamente da consultoria, do time de consultoria, tá? Sob responsabilidade da Daniela.
Então, ela tem aqui o KR3, o KR9, o KR10, que são desdobrados lá do nosso planejamento estratégico, nós definimos nossos objetivos, desdobramos as metas estratégicas, e a Daniela tem essas três missões aqui, vamos dizer assim, tá? Uma delas, ó, vou abrir a primeira aqui, é criar um processo novo na empresa, o processo de monetização de clientes, para assegurar uma receita de R$ 170 mil no primeiro trimestre. Nós estamos buscando uma receita nova, tá? Aqui eu consigo acompanhar qual é o progresso alcançado até agora. Ó, estamos atrás do que deveríamos estar, só conseguimos performar 18% por enquanto. O departamento responsável por essa meta é o departamento de consultoria, aqui está a meta, a unidade de medida, está atrelado a um objetivo do planejamento estratégico, que é o objetivo de aumentar a receita, tá? É uma meta de nível estratégico, tem a periodicidade trimestral e a responsável é a Daniela, tá? Aí nós demos um passo a mais aqui, porque na nossa visão, uma das maiores dificuldades que as empresas enfrentam é o desdobramento, cascateamento da meta estratégica, passando pelo tático e pelo operacional, né? Muitas vezes a gente vê o planejamento estratégico apontando para um lado, e quando a gente fala com o time, eles estão apontando para o outro. Então, o que que a gente fez aqui, ó? Deseja desdobrar esse KR em meta departamental? E está flegado que sim. Então, a Daniela fez um trabalho aqui, ó, de destrinchar essa meta de R$ 170 mil em metas do departamento dela. Para atingir os R$ 170 mil, ela tem que diminuir o churn para menos de 5%, ela tem que aumentar a retenção de cancelamento em 20%, e com isso ela vai conseguir bater a meta dos R$ 170 mil. Vamos abrir novamente essa meta de retenção, e aqui a gente vai ver que ela também foi, por sua vez, desdobrada em metas individuais. Como que isso aconteceu? Ó, ela distribuiu para cada um dos colaboradores dela, Carlos Eduardo, Natália, Patrícia, Samad, o número de contratos que eles deveriam reter. Então a gente fez o cascateamento total. Puxa, eu quero aumentar a receita, o objetivo estratégico da empresa. Para aumentar a receita, eu preciso criar uma linha nova de receita de monetização de clientes de R$ 170 mil. Para fazer isso, eu preciso reter um número maior de contratos. Para que eu retenha aquele número de contratos, cada colaborador tem que reter esse número aqui. Então, aqui está o cascateamento todo das metas, desde o estratégico até o operacional, tá? Cada colaborador tem a missão de fazer o registro dos seus resultados mensalmente, tá? E os líderes vão alimentando as metas departamentais e as metas estratégicas. A gente vai subir na próxima release do Orbit um elemento novo, que é um elemento de análise. Então, além de registrar o dado, puxa, dos dois que eu tinha que reter, que o Carlos Eduardo tinha que reter, ele reteve só um. Ele vai registrar uma análise sobre isso, tá? E nós vamos compor depois um resumo executivo, que basicamente vai ser o resultado de cada meta com a respectiva análise de cada colaborador, tá? Isso está em produção nesse momento com o time de desenvolvimento, e é uma próxima solução que a gente traz aqui para dentro do Temple Orbit. Mariana, queria dar uma paradinha. Falamos um pouquinho de documentos, falamos um pouquinho da gestão de colaboradores e te mostrei essa visão de objetivos e resultados chaves. Ficou claro para você? O tom que eu estou usando aqui tá claro? Estou rápido demais? Queria ouvir um pouquinho teu feedback, se eu sigo por aqui, se você tem alguma dúvida. Não, perfeito, tá? Tá dando para entender bem, o ritmo que você está apresentando tá legal também. Por enquanto não tem Legal. nenhuma dúvida, tá tudo bem claro. Legal. Um conceito que a gente usou aqui e que vai explicar o próximo elemento que eu vou apresentar para vocês, é que a gente entende que se a gente quer realmente que as empresas atinjam objetivos, sejam eles quais forem, a gente precisa ter tarefas endereçadas, né? Eu preciso ter clareza em quem tem que executar o que para uma meta acontecer, tá? Então a gente trouxe ainda para dentro dos departamentos uma visão, um gestor de tarefas, tá? Você já deve ter usado alguma vez na vida um Monday, ou um Trello, ou um ClickUp, ou um Asana, ou alguma outra ferramenta como essas, tá? E elas são todas muito boas. Pois não, Mariana? Só fazer uma pergunta antes de você passar por essa parte de tarefas, lembrando ali da parte de objetivos, é, Tá. tem como automatizar isso? Vocês já fazem de alguma forma?
a leitura desses objetivos, né? Vamos falar, o faturamento da empresa, né? As empresas vão ter aquele Excel ali que é o faturamento total, né? Hoje o sistema consegue fazer de alguma forma, preparar para fazer essa leitura já automática, para não ter que entrar e abastecer como que está o atingimento dessas metas? Isso não é muito possível fazer, tá? É bem tranquilo de fazer. A gente adotou uma tecnologia, nós passamos uns 6 meses escolhendo qual tecnologia a gente usar para desenvolver, tá? E nós escolhemos o critério principal de escolha foi a flexibilidade, justamente para eu poder captar dados de outras fontes com maior facilidade e, inclusive, entregar dados para outros destinos com facilidade também, tá? Então, o que que a gente precisa para isso? Nós precisamos entender quais são as fontes de dados que a gente precisaria acessar, e aí a gente construiria isso. Mas é basicamente construir uma página de captura de dados. A gente faz isso hoje com muita facilidade, bem simples de fazer, tá? Só que isso precisa ser feito de forma customizada para cada fonte que a gente for desenvolver. Então, puxa, Uhum. quero captar, eu tenho aqui um grupo grande de clientes que trabalha com Salesforce, por exemplo, e a gente quer captar dados de vendas lá do Salesforce. Se ele conseguir basicamente exportar um CSV, que é o modelo mais simples, mais banal de todos, a gente consegue jogar esse CSV numa página de interface que vai alimentar o Orbit, tá? É bem fácil de fazer. Mas ele não tem Perfeito. hoje ainda integrações nativas já operacionais, tá? Então é possível criar, mas isso ainda não está 100% nativo, tá bom? Muito bem, então aqui a gente tem basicamente um gestor de tarefas dentro de cada departamento. E ele também é um elemento multidimensional. A gente vai conseguir ver essas tarefas na visão do departamento, na visão do colaborador. Eu já vou simular alguns exemplos aqui para você, tá? Aqui eu estou olhando então ainda dentro do departamento de consultoria, tá? E já tem algumas tarefas publicadas aqui. Vou abrir aqui, por exemplo, ó, treinamento do time Orbit, do Orbit para o time de consultoria, tá? Aqui, basicamente, eu tenho os elementos padrão dos gestores de tarefas por aí, né? Eu posso gerenciar o status, responsável, pode ser mais de um, tá? Não precisa ser um só. Posso gerenciar departamento, também pode ser mais de um. Qual etapa do funil de tarefas está essa tarefa? Qual que é o tipo de tarefa? Se é pontual, processo ou projeto? Podemos customizar essas alternativas também, tá? De acordo com a necessidade de vocês. Data de início e fim. Podemos trabalhar com etiquetas aqui, com tags, e se tem algum objetivo associado. Aqui dentro da nossa metodologia de consultoria, a gente recomenda que a gente não tenha ou tenha um número mínimo possível de tarefas sem estarem associadas a um objetivo. Se eu tenho alguém que está trabalhando muito tempo numa tarefa que não está atrelada a um objetivo estratégico da empresa, então ou eu tenho um problema na formulação estratégica, ou eu tenho um problema na operação da empresa, né? Eu não deveria ter um volume muito grande de tarefas não associadas a um objetivo estratégico, tá? Então aqui eu tenho os objetivos do planejamento estratégico da TEM, tá? O que mais que a gente tem aqui? Dentro do ambiente da tarefa, eu ainda consigo criar checklists e associar diferentes tarefas, diferentes ações dentro da mesma tarefa a pessoas diferentes, inclusive a departamentos diferentes. Eu posso ter aqui 10 itens diferentes, cada um para uma pessoa diferente, está tudo bem. Todas elas vão conseguir ver as suas responsabilidades e atualizar a mesma tarefa, a mesma base de dados, tá? Aqui ainda tem uma área de comentários, onde as pessoas podem colaborar aqui, trocar informações, tirar dúvidas, enfim, trocar conhecimento a respeito da tarefa, tá? Olhando para a questão de visualização, a gente tem algumas opções aqui. Estou vendo aqui numa visão de lista, mas eu poderia ver no formato de Kanban. A gente usa aqui o GTD, né, o Get Things Done, aqui como framework, onde eu posso movimentar os cards aqui manualmente. Eu posso ver na visão de calendário, por exemplo, né, de acordo com a agenda. E tem algumas outras possibilidades aqui, ó, como prioridade por data de término, né, o que está atrasado, o que venceu, o que vence hoje, o que está para vencer, enfim, tem algumas visualizações padrão aqui, eu não vou me alongar demais nesse item, tá? O que é legal trazer sobre essa parte ainda de metas e tarefas, tá? Uma das coisas que a gente percebe muito nas consultorias que a gente executa é que as pessoas se perdem no volume de coisas que elas têm para fazer no dia a dia, especialmente
quando a gente está falando da camada mais operacional das empresas, mas também ali do nível tático, aquele líder que ainda não tem uma bagagem muito grande na carreira. Então, a gente resolveu desenvolver aqui uma área que eu costumo chamar que é uma área de foco absoluto, que é para o colaborador ter bastante clareza de qual é a meta que ele tem que perseguir e qual é a tarefa que ele tem que executar para bater aquela meta, tá? Como é que funciona isso? É o meu painel. Aqui no meu painel, eu consigo ver, né? Essa é uma área que está atrelada ao meu usuário, tá? Então, se eu sou um colaborador, eu só vou ver aqui as minhas metas. Como eu tenho uma função de diretoria aqui na empresa, eu acabo vendo as minhas e a de todo o meu time, tá? Mas se eu estou falando de um colaborador individual, né, que não tem um time que ele lidere, ele vai ver só as metas dele, tá? E aqui eu tenho aquele cascateamento, ó. Quais são as minhas metas que estão no nível estratégico, quais são as minhas metas que estão no nível tático e quais são as minhas metas que estão no nível individual, tá? No caso aqui está empilhando também as metas do meu time. E aqui funciona da mesma forma, ó. Se eu abrir cada uma delas aqui, eu vou ver o progresso, eu vou ver qual é o nível da meta, qual é o responsável, qual é a periodicidade e o que que a gente já tem de resultado acumulado dentro do período, tá? Perceba que daqui de dentro da meta, acho que essa meta é da Tatiana, tá aqui. A Tatiana pode criar uma tarefa para ela. Então, puxa, não bati a meta esse mês, quero criar uma tarefa. Basta ela bater aqui, vai preencher os campos da tarefa e no funil de tarefas dela, essa tarefa já vai estar adicionada, tá? Então, a gente procurou desenhar o software de forma que eu tenha diferentes pontos de vista apontando para os mesmos elementos. Tá? Então, vai ter o gestor que vai estar olhando dentro do departamento, o colaborador que vai estar no meu painel, e está todo mundo agindo dentro dos mesmos elementos, para garantir que esteja todo mundo na mesma página. Tá? Muito bem, vou passar para um próximo tópico aqui, que é o nosso dashboard. Tá? A gente ainda tem uma ferramenta que está em evolução, a gente vai evoluir bastante isso aqui ainda. Tem na sprint em andamento, tem uma melhoria grande para ser feita dentro desse dashboard. Tá? O que que a gente tem aqui por enquanto? Uma visualização do número de tarefas abertas hoje dentro da empresa, o progresso médio das nossas metas estratégicas, nós avançamos 24%, tá? Por enquanto. E aqui a gente tem os nossos big numbers, tá? Que big numbers são esses? Receita, despesa, lucro e vendas, tá? É o que a gente trouxe para cá por enquanto. Para finalizar, a gente tem ainda um pequeno raio-x das tarefas, quantas estão atrasadas e quantas estão em dia, tá? Nessa sprint está subindo para o dashboard alguns indicadores, estão subindo alguns indicadores novos. Que indicadores são esses? Tarefas abertas e atrasadas por departamento, metas não atingidas por departamento, e a gente vai trazer aqui uma visão de previsto versus realizado para os big numbers. Nessa versão atual, a gente só está vendo o realizado, a gente vai ver também o previsto versus realizado, tá? E aqui há muita possibilidade de customização de dashboard, porque falando de indicador, cada empresa tem a sua forma de ver os números, o seu jeito de ver os números. Então, a gente consegue criar, a partir dos registros que foram realizados aqui dentro do Orbit, uma série de outras visualizações de dados que a gente pode trabalhar no formato de customização. Tá? Então, puxa, Christian, eu tenho aqui uma necessidade de produzir um report que está previsto no meu RI ali com investidores. Problema nenhum, a gente pode customizar. A gente só vai ter que ter clareza de qual dado eu vou puxar, de qual meta, de qual indicador, e aí a gente constrói isso dentro de uma dashboard customizada, tá? Legal. O que mais que a gente tem aqui? Ó? Tem uma outra visão sobre os objetivos. Aqui eu estou olhando o cascateamento mesmo, tá? Nós vamos ver a mesma coisa que a gente já viu, mas agora partindo dos objetivos, no ponto de vista dos objetivos. Então, fizemos nosso planejamento estratégico, definimos os nossos 6 grandes objetivos para o ano. Eu vou propositalmente abrir aqui o aumentar a receita para a gente ver o mesmo exemplo que a gente viu dentro dos departamentos, tá? Vou abrir aqui, né, dentro dos KRs, o KR3, que é aquele do time da Daniela, os R$ 170 mil de receita, e aqui eu estou vendo exatamente o mesmo número. Então, perceba que, a depender da função que cada pessoa tem dentro da empresa, ela pode acessar o dado de uma forma um pouco diferente, tá? Mas sempre mantendo a mesma visão.
Por que que a gente tomou tanto cuidado com isso, Mariana? Porque nessa nossa jornada aqui, não sei se isso é uma realidade para vocês também, a gente viu muitas vezes empresas fazendo relatórios diferentes, tentando mostrar a mesma coisa e atingindo números diferentes. Porque usou uma base de dados de um relatório em Excel, o outro usou do software, o outro usou de um checklist, e quando viu, o número não é rigorosamente o mesmo. Então aqui não, eu posso ver o mesmo dado de formas diferentes, mas mantendo a certeza de que o dado está seguro, de que a gente está falando da mesma coisa, tá? A gente ainda tem aqui, ó, a lista mestra dos documentos, né? Eu tinha te mostrado os documentos só do departamento de consultoria. Aqui eu tenho todos os documentos do tempo, ó. E tem um filtro interessante aqui, ó, porque quando eu cadastro o documento, eu defino o tipo de documento que é. Então, tem controle, documento externo, formulário, instrução de trabalho, manual e etc. e tal. Eu consigo filtrar aqui e identificar cada um deles, ó, todas as nossas instruções de trabalho e assim por diante. Aqui tem toda a nossa documentação, aqui tem mais 6 páginas de documentos aqui. Legal, vamos então para as ferramentas de gestão, tá? O que que a gente tem aqui? Tem uma primeira versão de uma análise de cenários, tá? Onde a gente faz aqui análise SWOT, interno, externo, e constrói um ranking de forças e oportunidades, tá? Pode ser adicionado diretamente aqui, e nós estamos incorporando, através de uma automação com inteligência artificial, a vinda disso para cá a partir de um agente que nós criamos. Então, no nosso caso aqui, o cliente responde algumas perguntas, né, com base em algumas ferramentas, como as forças de Porter, análise Pestel, são ferramentas que nós padronizamos no nosso método aqui, e a gente aplica uma prompt com uma IA que a gente desenvolveu aqui, que a gente treinou, para customizar a análise SWOT desse cliente. Né? O nosso consultor valida isso com o cliente e sobe isso para o Orbit. Tá? Então, isso a gente poderia também customizar esses fluxos de automação e prompts para as realidades práticas da Wigo, tá? O que mais que a gente tem aqui? Todas as nossas auditorias ficam armazenadas aqui para que a gente mantenha toda a rastreabilidade. Então, tem aqui data de início, data final, quem foi o auditor líder, qual que é a norma, o escopo da auditoria, o plano da auditoria e o relatório. E o auditor líder ainda coloca, no nosso caso aqui nas normas ISO, é obrigatório manter a rastreabilidade da documentação de competência do auditor. Então, eu também consigo ter isso rastreável aqui. Tudo que aconteceu na auditoria fica registrado dentro do Templum Orbit, tá? O que mais que a gente tem aqui? Uma ferramenta de análise de contexto da empresa, né? A gente sugere sempre ser revisitado nos planejamentos estratégicos. Então, aqui a gente traz uma história da Templum, nossa missão, visão e valores, os objetivos para o ano de 2025 e os objetivos para 5 anos, tá? Isso pode ser revisado semestralmente, eu posso adicionar um novo contexto aqui. É uma ferramenta que também vai evoluir bastante. Tenho aqui a nossa lista de processos, isso ainda está bem incipiente. Basicamente, a gente vai listar aqui quais são os processos principais e quais são os processos de apoio. A ideia é que em seguida a gente consiga adicionar também um pouco de inteligência artificial aqui para ajudar os nossos clientes a gerenciarem esses processos no dia a dia, tá? Investigação de erros e falhas. É como nós chamamos aqui na Templum, o que muitas empresas acabam chamando de não conformidade, tá? Então, eu vou até voltar um pouquinho lá nos departamentos para te mostrar, ó, que tem esse botãozinho aqui, ó, reportar erro. O que que é o reportar erro? Basicamente, é um formulário de registro de um problema, de uma não conformidade, de um erro, de uma denúncia, por exemplo, de uma fraude ou de qualquer outro problema, tá? Então, aqui eu tenho a origem desse erro, né, de onde que ele veio da análise de um indicador, veio de uma mudança, de uma reclamação de cliente ou etc. Se envolveu um cliente interno ou externo, aonde o erro ou a falha aconteceu, se é reincidente ou não, e aí eu posso detalhar um pouquinho mais esse erro, fazer uma análise de situação e qual foi a ação imediata tomada e, para finalizar, qual foi o tipo de contenção. Muito bem, uma vez que o colaborador fez o registro dessa não conformidade, fez o registro desse erro, isso vem para cá, para que os líderes e as pessoas que têm autorização para utilizar as ferramentas de gestão sigam com o fluxo. Eu vou abrir uma real nossa aqui, ó, com uma não conformidade registrada numa auditoria interna lá,
em 2024, no final de 2024, tá? Porque a gente estava com um problema de não documentar adequadamente a abertura dos nossos projetos, tá? Fizemos uma análise de causa aqui, encontramos alguns problemas aqui, ó. Um deles, não tínhamos um método definido para abertura de projetos, tá? Basicamente, a gente utiliza aqui o diagrama de causa e efeito, né? O famoso escala ou espinha de peixe, né? Tem vários nomes que o pessoal dá aqui. Então, definimos um problema aqui, né? Uma causa, categoria métodos e descrevemos qual foi o problema. Sempre que eu descrevo uma análise, eu tenho a opção de criar um plano, tá? E o plano é criado no formato 5W2Hs, né? O que, quem, quando, onde, por quê e assim por diante, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ficou uma ação de envolver as partes interessadas, criando uma TAP, precisamos formalizar a abertura do projeto e assim por diante. Esse plano já foi finalizado e a ação foi considerada como eficaz. Como eu te disse antes, a gente entende que tudo que precisa ser resolvido dentro de uma empresa, uma meta que precisa ser batida, precisa estar endereçado. Então, quando eu crio um plano de ação e digo que a Raquel é a responsável, isso vira uma ação, uma tarefa para a Raquel. Vai automaticamente para a lista de tarefas da Raquel, tá? O que mais que a gente tem aqui? Ó? Objetivos estratégicos, basicamente, vai nos levar para aquela visão de objetivos, então não vou passar novamente por isso. A gente tem uma ferramenta de planejamento e controle de mudanças, tá? Onde eu posso planejar as mudanças que vão ser criadas, tá? Eu planejo, tenho um workflow de aprovação e eu posso basicamente criar as etapas desse plano de mudança, tá? Aqui a gente também quer dar uma melhorada nessa ferramenta, a gente acha que dá para ela ter uma visão um pouquinho mais de projeto aqui, mas precisa de um aprofundamento um pouco maior para isso, tá? E para concluir, a gente tem ainda uma ferramenta de gestão de comunicados, onde a gente pode gerar comunicados para todos os colaboradores da empresa. Na verdade, eu defino qual é o padrão do comunicado ou quem são os destinatários, né? Eu posso fazer um comunicado para um departamento específico, para mais de um departamento ou para todos os departamentos, tá? E ainda eu posso fazer esse comunicado por cargo, escolhendo, por exemplo, comunicar só os heads da empresa sobre algo que está em andamento, tá? Uma vez que eu fiz o comunicado, eu consigo controlar a identificação de leitura dos colaboradores envolvidos nesse comunicado, para ter certeza que todos efetivamente leram, tá? Então, de forma objetiva, eu procurei não tornar isso muito denso, mas essas são as principais funcionalidades que a gente já tem dentro do Templum Orbit, tá? E tem muita coisa nova surgindo, então a gente vai passar agora a ter a possibilidade de gerenciar, por exemplo, competências de colaboradores, planos de desenvolvimento, gerenciar fornecedores, são todos workflows que estão previstos no desenvolvimento nessas próximas semanas, nesses próximos meses, tá? Mas para aquilo que está pronto, que está efetivamente funcionando e que está sendo aplicado já para os nossos clientes e para a própria Tempo, esse é o momento atual do Tempo Orbit. Muito bom. Só uma dúvida que eu fiquei ali no finalzinho, vocês centralizam toda a comunicação por dentro do sistema mesmo, ou o sistema notifica, por exemplo, o e-mail chega direto para a pessoa, né? As tarefas ali vão para uma agenda online, ou vocês, hoje, realmente a orientação da empresa é usar 100% apenas o sistema? A orientação tem sido usar efetivamente o sistema. Por que isso, tá, Mariana? Não é difícil fazer essas integrações, especialmente com as agendas e servidores de e-mails mais comuns, como Google, Teams da Microsoft e assim por diante, tá? Mas por que a gente optou por isso? Porque vai casar bem com a introdução que o Igor fez na nossa conversa aqui, né? O software aqui, ele entra como um elemento que faz com que o cliente precise do nosso serviço, percebe? Então, você deve ter notado, se não notou, em algum momento eu tenho certeza que isso vai surgir como uma dúvida para você, é o seguinte, puxa, e se eu quiser exportar o que está aí dentro, tá? Todos os clientes que estão usando o Templum Orbit têm uma cláusula no contrato dizendo que ele tem o direito de exportar todos os dados dele, tá? Mas
por uma decisão estratégica, nós não queremos facilitar isso, tá? Por que que nós não queremos facilitar? Porque se eu facilitar isso, ele vai continuar usando as soluções que ele tem hoje, pegando uma parte dos dados daqui, isso vai reduzir o engajamento dele com o Templum Orbit e, consequentemente, com o nosso serviço. No momento que ele tiver que renovar o contrato, ele vai olhar para o nosso contrato como uma despesa e não como algo que efetivamente resolve o problema dele. Então, a gente não está, obviamente, se negando a entregar nada que seja do cliente, e o dado, obviamente, é do cliente, mas a gente quer tornar isso um pouco mais difícil, para que ele se sinta mais motivado a usar o próprio Templum Orbit, tá? Mas, puxa, Christian, aqui na Eagle a gente quer decidir diferente. A gente quer que sempre que um prazo vencer, ele receba uma notificação no e-mail. Não tem problema, é bem simples da gente fazer isso, tá? Perfeito. Muito bom. E Mari, como eu Algum falei, isso outro aqui ponto? é tipo o nosso Notion hoje, né? Que os clientes têm acesso, só que qual que é o desafio? Cada cliente que a gente tem que abrir, o cronograma, né? A gente vai mudando, vai customizando e tal. E faz parte, é o momento que a gente está focado em mais vender do que entregar o método padrão. Mas se, por exemplo, a gente aqui nos Estados Unidos for focar em divulgar esse reconhecido por isso, a gente pode ter o programa do partnership tudo certinho já ali. E vai replicar. E ali dentro que a gente está falando com o Igor, Mari, de colocar as metas do partner e vão fazer uma aba, Christian, não sei se o Igor comentou, para ter o percentual. Tipo, valuation, põe um valor e um Excelzinho que vai pondo os percentuais que o partner tem, entendeu? Não sei Legal. se Perfeito. depois eu vou Uhum. explicar ali, né? Outra coisa é a questão de uma área para ter as atas de reunião do conselho. Também é simples de fazer. Bem simples. Então, Mari, a gente está pensando realmente de se daí, tipo, mudar o Brasil agora é meio complicado, mas se a gente focar aqui, todos os novos clientes entrar nesse embarque, que é o Next Construir do zero, né? Level, Aham. Partnership Evaluation, esses três produtos, Christian, que são os principais que a gente mais vende, cara, vai ajudar muito a nossa rotina operacional, né, Mari? O que que você acha? Com certeza. Agiliza muito, né? Já ter o padrão pronto ali, né? É, Não ter que ficar cada cliente Esse, criando um novo, né? Anexando os modelos novos, é. zerando o modelo, né? Então, se já tiver tudo prontinho ali, vai mais rápido. perfeito. Esses produtos vocês utilizam Evoluto, Pedro? Não mais, mas a gente estava utilizando, a gente parou porque a gente não estava tendo força de gestor de produto para deixar tudo lá dentro e a gente estava validando entre metodologias de mentoria, plataforma educacional, tal, 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 tal. Agora a gente chegou no produto que a gente quer, um produto único, que ele pode ser vendido junto com partnership e valuation. Cara, agora é a hora de voltar a usar de novo, entendeu? Tá. Por que que eu te fiz essa pergunta, tá? A gente, só para te contextualizar um pouquinho para ficar claro para vocês, o nosso cliente ele contrata a implantação de uma ISO 9001, por exemplo, Certo. ok? O projeto de implantação nasce dentro do Evoluto. Até algum tempo atrás, só para você entender, Mariana, Evoluto, não sei se chegou a usar ou não, se eu estiver sendo Ainda repetitivo não. aqui, fica à vontade para me interromper, tá? Evoluto é um software de digitalização de serviço consultivo, desenvolvido especificamente pelo Igor dentro da experiência da Tempo, tá? E que depois virou um spin-off e é hoje uma outra empresa dentro do grupo aqui, tá? Então, lá dentro do Evoluto, Pedro, o que você provavelmente utilizou bastante foi aquele modelo onde você sobe um padrão de planilha, o cliente faz o download da planilha, preenche a planilha, manda para você, Isso. você Isso aí. aprova, e Era isso ato aí. de reunião, e etc., documentos e É assim isso por aí. diante, né? O que que a gente fez aqui? A gente instrumentalizou todo o Evoluto com uma ferramenta bem poderosa de formulário, tá? Que é o Evoluto Survey. Talvez você tenha usado uma primeira Sim. versão dele. Ele está bem mais robusto agora, bem mais robusto. E como que a gente faz, tá? Imagina o seguinte, vocês contrataram a Tempo para implantar a ISO 9001. Em determinado momento da ISO 9001, você precisa me dizer quais são os objetivos da tua empresa. E aí você vai responder esse formulário. Quando você responde esse formulário, duas coisas acontecem, tá? Primeira, o consultor responsável pelo seu projeto vai receber a tua resposta e vai validar se essa resposta está de acordo ou não com a ISO 9001. Ponto 2, no mesmo fluxo, tá? A sua resposta alimenta o Templum Orbit. Então, por que que eu te fiz essa pergunta? Porque se você estiver usando o Evoluto, se você voltar a usar o Evoluto para implantação do serviço de governança,
a gente consegue integrar para que o teu cliente, ao responder as tarefas do Evoluto, já alimente o tempo Orbit, tá? É uma possibilidade. Christian, não quero, quero trabalhar direto no Orbit, a gente vai abrir o software e vai trabalhar junto com o cliente aí dentro. Zero problema também dá, são duas possibilidades diferentes, tá? E outro ponto, sobre esses desenvolvimentos que você mencionou, Pedro, se você conseguir, talvez, estou pensando aqui, esse gráfico que você mencionou, se você conseguir mandar um print de algo parecido, ou algum vídeo de algum relatório com o investidor, de algo que te chama a atenção, fala, ó, esse é o formato que eu preciso e tal, eu já consigo desenhar alguns mockups aqui e te devolver para a gente fazer uma validação. Cara, é isso mesmo, né? E aí, o que que eu preciso entender? Você prefere mandar isso num áudio, prefere mandar isso por texto, como você quiser, no caminho que você quiser, tá bem tranquilo, tá? Legal. Como é que seria o workflow? Cara, ata de reunião. O conselho vai se reunir e alguém vai anexar a ata dentro do Orbit. Caminho 2. Cara, eu preciso que o Orbit seja o próprio editor da ata. Ele já vai descrever a ata ali dentro. Se me trouxer esse tipo de informação, cara, a gente consegue subir essas coisas bem rápido para você fazer um teste aí e validar. Tá, ótimo. Cara, eu vou salvar aqui a nossa tarefa. Eu vou até mandar ali no grupo, Mari, e o Tron tá por dentro. É a gente mostrar essas funcionalidades que a gente usa no Notion que ainda não tem aqui, para a gente poder praticamente abolir o Notion, que vai ser ata de reunião. E o partnership já seria um módulo que nem tem no Notion, né, Mari? Já seria um módulo adicional. Você notou alguma coisa, Mari, que falta também, além do atos de reunião? Não, o cronograma geral do projeto, né? Porque Ah, não, tá. O cronograma é via Evoluto, né, Christian? Ou no Orbit vai Hoje, ter como? aqui nas nossas soluções, a gente usa dentro do Evoluto, tá? Tá. Mas isso não seria uma barreira trazer para cá. Eu acho que essa decisão é uma decisão importante. Se vocês forem usar o Evoluto, eu sugeriria que o cronograma ficasse lá, porque ele já tem ali uma série de ferramentas muito É. legais do projeto de consultoria como um todo, que eu acho que a gente perderia trazendo para cá, tá? Mas se você disser, não, cara, nós vamos implantar só o Orbit, não vamos implantar o Evoluto, é um caminho também. Nós utilizamos aqui na Tempo, nós utilizamos o cronograma do Evoluto, tá? Fechou. Vamos analisar. Então, Mari, acho que fica uma tarefa nossa de. E, Christian, marcar uma próxima reunião, junto daí com o Tron, que é o cara que ele desenhou todo o produto no Excel agora, tá estruturadinho. E eu vou trazer as features que seria em mockup, pode ser dentro do Miro, pode ser? Eu monto Pode bonitinho ali ser. as imagens, as Fechado? telas e o workflow. Cara, daí a gente mostra isso que a gente gostaria para rodar 100%. Aí, Mari, pensa comigo. Lembra que eu falei do diagnóstico da empresa que a gente aplica hoje, Christian, no Typeform? Vai para o Excel. Do Excel eu faço uma tabela. De uma tabela eu jogo para o Canva. Do Canva eu trago. Cara, essa seria a primeira tarefa que o Igor falou. Cara, deixa a gente automatizar isso. Pensa assim comigo, Mari. A gente já ia embarcando os clientes freemium para fazer o diagnóstico ali, né, Christian? Ó, faça o diagnóstico. Ele respondeu o. Como é que é? O Forms de vocês que vocês falam? O survey. O survey. E aí, Mari, ele busca na IA um template que a gente já tem, ele junta as coisas e entrega pronto, né, Christian? Essa é a ideia, né? Isso aí. O Isso que a gente aí. leva Isso aí. 3, 4 horas para fazer relatório, eles vão fazer em 10 minutos. Daí o diagnóstico vai ficar bem mais fácil. Etapa um. Etapa 2, Christian, a gente faz um diagnóstico de sociedades, que eles respondem quatro tipo, blocos de pergunta e a gente vê onde que tem problema societário. Mari, também, no Orbit eu entendo que eles vão pegar as perguntas dos clientes, qual empresa pertence, template padrão e nos entregar o relatório pronto, com as análises de IA, correto? Perfeito. Exatamente. E daí O que que vai é ficando muito tudo na legal plataforma. É usando. por isso que a gente vem numa plataforma que o cara fala assim, ele não vai achar isso no mercado. Ele vai falar, caraca, o sistema, o Eagle, o nome da empresa que a gente vai definindo nos Estados Unidos, princípio Eagle, né? O Eagle que tem o Orbit, a solução, ela é uma solução de governança e gestão para a empresa crescer de forma organizada, tendo alinhamento societário, planejamento estratégico, rumo à melhora dos indicadores do diagnóstico. Ponto, é isso. Cara, bem o que o americano faz. Cara, me ajuda a sair daqui, chegar até aqui, melhorar isso, ponto, ponto. Fez as etapas. É quase um ISO, tá, Christian, nosso método. Tem Perfeito, 12 anos, perfeito. então tem tudo certinho ali. E a gente terminou, o que a gente vai fazer? Contratos são de 12 a 24, 36 meses. Ele fica pagando o software em um boleto. E daí, Mari, a gente fica sendo o executivo, apoiando o comitê e conselho. Acabou. É isso. Sim, agiliza muito o trabalho, né? Operacional mesmo, né? De fazer É, análise. exatamente.
Perfeito. Uma coisa legal de estar conectado no Evoluto, Pedro, ouvindo essa tua última fala, é o seguinte: a gente passou aqui um bom tempo quebrando a cabeça, estudando mesmo bem profundamente como aplicar a IA, conectando com os dados do Evoluto. Então, imagina o seguinte: o teu cliente fez esse primeiro diagnóstico. Aí depois ele fez o diagnóstico da sociedade. Aí depois vocês executaram mais três, quatro reuniões de conselho com esse cliente, tá? Pode ser que eu fale alguma besteira em relação ao método, peço desculpas para vocês, prometo aprofundar depois. Mas Tranquilo. o que que é legal? Da forma como nós construímos fluxo de automação aqui, Pedro e Mariana, a gente está conseguindo carregar para a inteligência artificial tudo que foi alimentado em cada etapa. Então, quando ele vai discutir a ata de reunião 6, ela primeiro analisa o diagnóstico inicial, o diagnóstico da sociedade, a reunião um, 2, 3, Nossa, 4, 5 e aí a 6. Então, traz sensacional. uma visão de contexto que Absurdo. de verdade a gente não acha no mercado. E que eu arrisco dizer até com muita humildade que até para um ser humano fazer é muito difícil. Porque ele Não vai precisaria, demorar. a cada vez que ele for analisar uma reunião, ele precisaria voltar em todas as Nas atas, anteriores. nas pautas, nos diagnósticos. Uhum. Nossa. Exato, exato. Acho que aí tem um valor muito grande, tá? Aí, Mari, o que a Com gente vai ter? certeza. A gente vai ter o conselheiro dos conselheiros, que é a IA. A gente não tem que lembrar de tudo. A gente vai fazer as perguntas, você vai trazendo, a IA vai nos lembrando e a gente vai orientando o cliente a tomar a decisão. Igual a reunião hoje da Minone. Tudo aquilo que eu falei tinha que estar já dentro do Orbit. Por quê? Às vezes eles vão perguntar, ó, eu queria falar com o Pedro, mas não consegui, mas a gente deve ou não lançar o curso? Por quê? Ela ia trazer. Porque vocês já falaram que o curso divide esforço, não vai, entendeu? Cara, isso é maravilhoso. É tipo um troço absurdo. É um absurdo. A gente entra no outro nível. Cara, eu brinquei com o Igor hoje de manhã aqui. Eu falei assim, Igor, minha próxima tatuagem vai ser inteligência artificial. É, vai ser isso, cara. Na testa, Cara, né? esse é vida. Meu Deus. Cara, é muito legal. Aqui a gente tomou uma decisão do seguinte: os nossos clientes não interagem, por enquanto, diretamente com a IA. A IA é uma ferramenta do consultor, por enquanto. Ah, tá Tá? bom, tá. É nossa ainda, tá. Cara, não tem, assim, ó, não tem problema não. Eu ia errar no meu termo aqui, deixa eu corrigir. Qual é o risco da gente dar a ferramenta na mão do cliente? O cliente não tem todo o conhecimento que a gente tem de uso da ferramenta. Então, uma pergunta feita errada vai gerar uma resposta que De talvez fato, não seja mais adequada. de Por fato. isso que a gente, por enquanto, preferiu manter o controle sobre isso. Então, o Faz cliente sentido. continua perguntando para o consultor, só que antes do consultor receber a pergunta, essa pergunta passa pela IA. E quando o consultor recebe a pergunta, ele recebe a pergunta já com a sugestão de resposta. Aí o consultor pode fazer uma última edição na resposta. Puxa, gostei da resposta da IA, mas quero acrescentar mais isso. E aí o consultor responde para o cliente. Tem só um único problema nisso, cara. Pensando no futuro, que é o seguinte. Eu não sei mais nenhuma rua, cara. Eu não gravo nome de nada, porque eu só uso GPS. Eu entro no carro, eu boto o GPS e eu vou indo. Aí daqui a pouco o conselheiro ele sentar e não tem que mais usar massa cefálica, ele só fica usando o IA para responder as paradas, tá ligado? É o único perigo Oh, que mora aqui. Tem que ser e pior limitado que isso assim, aí. ó, semana passada saiu um estudo, acho que de Oxford, falando sobre os primeiros impactos no cérebro dos pesquisadores depois do lançamento das IAs. Fica fraco. Exato, e já percebendo mudança na atividade cerebral, no tipo de atividade cerebral dos pesquisadores por conta do Nossa. apoio da IA. Olha que Matou, cara, doido. porque, cara, eu passo por isso todo dia. Eu vou fazer um negócio e falo, cara, que preguiça, deixa eu usar IA porque vai vir mais rapidinho a resposta. É como se fosse assim, eu fazia academia, você treina, eu tava acostumado a fazer, vai lá, 10 rolas. Fazia no treino 10 rolas. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou entrar lá e vou falar assim, pro meu robô, faz os rola lá que eu vou vendo teus golpes. Cara, é isso, é quase isso, meu. Não é verdade? Eu não É preciso isso do aí. rola. Deixa o robô fazer por É isso mim. aí. Só que quando eu tiver que brigar, irmão, no campeonato, eu vou tomar um pau. Não Esse vai é o dar para usar perigo. IA, né? É, não vai ter o robô no dia a dia na hora do vamos ver. Mas, cara, isso aí é o bom problema que a gente tem que pensar depois lá pra frente. Cara, eu tô com uma É isso aí. perspectiva muito boa. Mari, espero que você tenha tido essa mesma visão aí e expandido também. Sim, com certeza. Eu acho que o legal é numa próxima reunião, eu, como não conheço realmente, né, a outra plataforma, ver essa outra plataforma também para ver essas conexões, né? Se realmente para a gente vai fazer sentido deixar separado ou Ah, é. unificar alguma informação. Mas Eu, muito legal o que eu vi hoje, muito bom. boa, Mari, eu acredito, tá, Christian, que
por mais que o Evoluto é muito bom, a gente gosta dele, se a gente for pensar numa solução única, ter um só sistema é melhor. Um só sistema. Porque o que que eu Tá, tô vendo? Vamos supor, a gente vai daí licenciar pessoas aqui. Hoje a gente tá em três, vamos supor, poucas pessoas. Daqui a pouco a gente tá com mais 10 consultores, conselheiros querendo ser licenciados à marca, entendeu? Cara, vai ser ruim falar que tem dois sistemas. É melhor falar, cara, tem aqui um único sistema que você vai ter toda a área de aprendizado, que é a área do cliente e a área de responder cliente. Entende o que eu tô falando? Mas aí eu entendi, vou ter entendi. que alinhar com o Igor isso aí. Como é que a gente vai fazer isso, enfim. Tá, legal. Eu vou adiantar com ele, porque aí no próximo bate-papo de vocês ele já leva a visão É. dele. Próxima reunião é isso. A reunião do Orbit e Evoluto juntos funcionando e a gente levar no Miro o nosso fluxo de produto. Fechou? Legal. E só uma dúvida na prática, né? O cliente de vocês, um cliente de consultoria, né? Para ele saber as etapas, como você estava dando exemplo, a consultoria para implantar a ISO 9001, né? Eu estou aqui na etapa 2 de mapeamento, né? Ele tem acesso aos dois sistemas, então o cliente entra no Evoluto para entender o cronograma e quais são as próximas etapas e entra no Orbit para ver tudo que você mostrou para a gente hoje? É quase isso, mas deixa eu clarear um pouco mais aqui. Basicamente, no nosso método aqui, quem usa o Evoluto é uma espécie de um gestor do projeto de certificação, tá? Às vezes é mais de uma pessoa, é um pequeno comitê, duas, três, não passa disso, tá? Talvez 5 pessoas numa empresa muito grande, tá? São as pessoas que vão o quê? Definir, olha, puxa, qual é a nossa política? Quais são as nossas diretrizes, né? Ou pelo menos a pessoa que vai funcionar como um elo com as pessoas que precisam dar essas respostas, tá? Então, aqui dentro do Evoluto, elas constroem as práticas que vão ser realizadas dentro do Orbit, tá? Lá no Orbit, a recomendação é a oposta. Em vez de eu ter poucos usuários, a nossa recomendação é que todos os colaboradores da empresa acessem. Por quê? Porque a gente quer engajamento, a gente quer adesão ao sistema, né? Ao software como um todo. Então, essa é a quebra que existe entre o Evoluto e o Orbit. No Evoluto, eu trabalho com poucas pessoas, no Orbit, eu coloco todo mundo da empresa, tá? Perfeito. Perfeito. Isso aí. Pessoal, combinado então, vamos marcar essa próxima rodada. Vou deixar o Igor à vontade para combinar contigo, Pedro. Acho que é mais fácil, a agenda dele é mais complexa que a minha É, aqui. perfeito. Aham. E Às vezes montamos um grupinho ali. fechado, fechado, fechado. Acho que é uma boa ter um grupinho. A gente vai trocando, ganha um pouco de velocidade ali também. Envia o link do Miro. Acho que a gente ganha mais velocidade com isso. E ficamos então com essa missão da gente dar uma apresentada mais no Evoluto aí para a Mariana especialmente e também de rediscutir ali aquele mockup, ver esses trechos que a gente ainda precisa incorporar aqui no Orbit para ele atender vocês em tudo que é preciso. Excelente, fechou. Muito Maravilha. bom. Fechado? Tamo Obrigado junto. pela Pessoal, apresentação, Valeu. viu, Cris? prazer conhecê-los e vamos em frente. Vamos em Um frente. Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Abraço, até mais. Tchau, tchau.